Mas por que Jesus amaldiçoou uma figueira para que ela não desse mais frutos, se ainda nem era tempo dela dar frutos? Te garanto que ele não fez isso por mal e eu vou te explicar. Essa história está em Marcos 11, onde depois de Jesus ter tido a sua entrada triunfal ali em Jerusalém, saindo de Betânia, Jesus teve fome e ele encontra uma figueira. E ela estava cheia de folhas e ele procurou seus figos. O detalhe é, ainda não era a estação de figos, por isso ele não encontrou nada. E então Jesus faz algo inesperado. Ele amaldiçoa aquela figueira para que ela secasse e nunca mais desse frutos. E assim aconteceu. No dia seguinte, a figueira estava completamente seca, desde a sua raiz. Os discípulos de Jesus ficaram admirados como aquela figueira ficou seca tão rápido. Jesus logo de imediato explicou para eles: se vocês tiverem fé, farão coisas maiores que essa. Porém, o motivo de Jesus ter feito aquilo foi para nos ensinar algo muito mais valioso. Lembra que a figueira ainda não estava em sua estação de figos, mas ainda assim Jesus procurava encontrar figos nela. Algumas figueiras, elas davam fruto cedo, e uma figueira com folhas crescidas já era para ter figos verdes, ou seja, a sua aparência era enganosa. Parecia madura, mas não era. Lembra que antes disso as pessoas em Jerusalém estavam ali gritando hosanas ao rei? O povo parecia pronto para aceitar o mestre, mas menos de uma semana depois queriam a morte de Jesus. Ou seja, pareciam prontos, mas não deram frutos. Ou seja, quem não mostra os frutos de uma vida transformada por Jesus, infelizmente irá secar, será castigado para sempre. Então, diante de tudo isso, eu te pergunto: que tipo de figueira você é? E aí, você sabia disso? Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Por que de todas as mulheres que existiam na Bíblia, Jesus disse para não esquecermos da mulher de Ló? O que ela tem de tão especial para nos ensinar? Devemos entender que quando Jesus ele menciona a mulher de Ló, ele falava ali sobre o fim dos tempos. Como será a sua volta? Sim, mas o que isso tem a ver com a mulher de Ló? Simplesmente porque foi ela que olhou para trás. E por que ela olhou para trás? Porque ela queria voltar. A mulher de Ló é aquela que ainda estava presa ao seu passado, aos seus bens materiais, tudo que ela tinha conquistado naquele lugar em Sodoma e Gomorra. E os anjos foram bem claros: não olhe para trás. Estavam dizendo ali: pare de sentir saudade da onde Deus te tirou. Para de se preocupar com aquilo que ficou para trás. Isso nos ensina que desejamos sim um novo de Deus. Clamamos, choramos, fazemos até propósito com Deus. Mas nós não aceitamos quando Deus ele nos dá certas condições. Como se afastar daquilo como uma forma de livramento, porque ainda não consegue enxergar de forma espiritual, pois ainda está preso no material. Querem salvação, mas não querem mudança completa, porque as coisas do mundo parecem ser o caminho mais atraente a se seguir. Infelizmente, enquanto você viver no seu passado, nunca vai viver o novo e o livramento de Deus. Recebe essa mensagem? Envie para uma outra pessoa que precisa ouvir isso hoje. Você sabia que a história mais macabra e perturbadora está no Antigo Testamento e a história do levita e sua concubina? Senta aí que lá vem história. Essa história se passa em Juízes 19 e para entendermos melhor, lembramos que no período que se passa essa história, Israel não tinha rei. E a Bíblia diz que eles faziam aquilo que eles achavam que estava certo. E a Bíblia fala desse levita que tomou uma mulher por concubina. Mas aí também relata que ela foi infiel e ela volta para a casa do seu pai. Porém, depois de 4 meses, o levita ele decide buscar ela de volta. Passa um tempo ali com ela na casa do seu pai, mas aí depois, passado alguns dias, ele pega o seu servo, a concubina, e volta para a sua casa. Mas ali quando eles estavam no caminho, já perto de Jerusalém, o servo deles assim: vamos fazer um desvio e passemos a noite ali na cidade dos Jebuseus. Mas o levita diz assim: não, de forma nenhuma, não iremos ficar na cidade de estrangeiros. Vamos seguir para Gibeá, porque pelo menos lá são irmãos nossos, são de Israel. Para o levita, lá era muito mais seguro. Chegando lá, eles ficaram ali sentados na praça da cidade, mas ninguém lhe ofereceu hospedagem. Mas de repente chega um senhor, um idoso, e aí ele começa a perguntar: de onde vens, para onde vais, o que você está fazendo aqui? Aí o levita disse logo: estou aqui há tanto tempo, mas ninguém me oferece hospedagem. Então o idoso diz assim: vem passar a noite aqui na minha casa e amanhã você segue viagem. Só que aí algo bem parecido com Sodoma e Gomorra acontece. Os homens perversos, eles cercam a casa do idoso querendo conhecer de forma
intimamente o levita que estava ali. E o idoso disse: por favor, não façam isso. Peguem aqui a minha filha e a mulher do meu hóspede e façam com elas o que vocês quiserem. E o levita simplesmente pegou a sua concubina e jogou ela para fora da casa. E eles fizeram o que eles quiseram com ela a noite toda. E durante a madrugada, eles jogaram ela a relento, onde ela caiu ali na soleira da porta, já sem forças. A Bíblia fala que o levita olha para ela e diz assim: vamos, levante-se, vamos embora, sem se importar com ela. E ali ele não ouve nenhuma resposta daquela mulher. Então ele pega, lança ela em cima de um jumento e leva ela para casa. E a Bíblia fala que quando ele chega lá, ele simplesmente a divide em 12 pedaços e envia cada pedaço para 12 tribos de Israel, criando ali uma grande guerra civil entre os próprios filhos de Israel. E sabe o que é intrigante nessa história? É que o mal que estava lá fora não eram os homens de Sodoma e Gomorra, eram os próprios filhos de Israel. E o levita não fez nada para salvar a sua mulher. Ou seja, ele também era tão mau quanto quem estava lá fora. E isso só nos mostra que quando um povo deixa de ser guiado por Deus e esquece de Deus, faz o que bem lhe parece, só tende a fazer coisas piores que nós nem conseguimos imaginar. E aí, você conhecia essa história? Você já ouviu falar que a nossa fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda? E se eu te dissesse que Jesus não estava falando apenas do tamanho da fé, mas aquilo que o grão de mostarda representava? Pois na tradução hebraica você vai ver também Jesus falando como um grão de mostarda. E esse como faz toda a diferença. Primeiro, o grão de mostarda é a semente que não se quebra. Ela pode ser pisada, ela pode ser queimada, mas nada faz ela se quebrar. Segundo, quando ela é plantada, ela cresce muito rápida, se tornando uma grande árvore e muito forte. Terceiro, o grão de mostarda é híbrido, ou seja, ela não se mistura com nenhuma outra semente. Cientistas já tentaram fazer isso, misturar ela com outra semente, mas ela não se mistura de jeito nenhum. Concluindo, Jesus queria dizer para os seus discípulos que a nossa fé ela pode até ser pequena, mas ela precisa ser resistente, porque quando ela é resistente, ela cresce e se torna forte. E assim você mantém a pureza dela, fazendo assim ela se tornar única, pois ela não se mistura com nada. Agora me diz, como é que está a tua fé hoje? Ela tem resistido, tem se fortalecido e tem sido única? Salva esse vídeo para lembrar disso e compartilhe isso com um amigo hoje. Você sabia que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi esse galo aqui que cantou? Jesus disse para Pedro: Pedro, o galo não cantará antes que você me negue 3 vezes. Então, se não foi esse galo bem aqui, então quem foi que cantou? Primeiro, na época de Jesus, havia uma regra na lei judaica que proibia a criação dessas aves na Cidade Santa porque elas sujavam as coisas santas. E segundo, naquela época, tinha a denominada Vigília da Noite, compostas por 12 horas, que tinha início ao pôr do sol e terminava ao nascer do sol. A primeira vigília das 18 às 21 horas, segunda vigília das 21 às 0 horas, terceira vigília das 0 hora às 3 horas e a quarta vigília das 3 às 6 horas. E na terceira vigília, onde ocorria o primeiro julgamento de Jesus, acontecia ali a troca de turno dos soldados, que fazia a guarda da fortaleza de Antônia, onde era a casa de Pôncio Pilatos, a qual era anunciada com o toque da trombeta, que em latim era chamado de galácio, traduzindo o cantar do galo ou canto do galo. Para reforçar, Jesus fala também sobre o canto do galo em Marcos 13:35, fazendo referência à sua vinda, dizendo: vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou pela manhã. E aí, sabia disso? Você precisa escutar isso daqui. Todo mundo sabe que quando Israel saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, o primeiro lugar que eles foram parar foi nas águas de Mara. Aquelas águas que eram extremamente amargas. Mas por que Deus os fez chegar até ali depois de ter passado tudo aquilo que eles passaram? Cientistas já fizeram testes nas águas de Mara e realmente comprovaram que são amargas. Porém, são 100% potáveis. Mas por que são amargas? Porque também comprovaram que na parte de baixo das águas de Mara está cheio de plantas medicinais, fazendo assim as águas de Mara se tornarem amargas. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Israel estava debilitado, Israel tinha passado por tanta coisa, 400 anos de escravidão, eles estavam doentes. E a primeira coisa que Deus faz ao tirar Israel do Egito é levar eles para as águas de Mara para poder se curar. Ou seja, Israel estava reclamando da água amarga, não sabendo que Deus tinha levado eles ali para curar eles. Aí Deus fala assim: tem processos que parece que são amargos. Nós reclamamos porque nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a reclamar sim, mas é apenas um processo de cura. No meio do deserto, Deus cura. No meio das águas amargas, Deus cura. Deus projetou para Israel aquele caminho para curar eles. Se você está onde está, é porque Deus projetou este caminho para você. E Ele está te
curando. Ela viveu por pouco tempo, mas encheu o céu de almas. Estamos falando de Andressa Barragana, nascida no dia 27 de agosto de 1993. Uma menina que viveu pouco, mas ela tinha convicção do seu chamado. Desde que aceitou a Jesus, ela ficou deslumbrada com Cristo, isso aos 9 anos de idade. E naquela mesma época, ela tomou a decisão de se batizar. Depois disso, ela mergulhou inteiramente na missão, criou um grupo de 10 crianças, que depois se tornou 45 e depois 90. Todas ali para ouvir as ministrações de Andressa. E assim ela começou a ter uma agenda lotada de segunda a sexta-feira. Assim começaram os seus compromissos. Compromissos em asilos. A gente canta, a gente ora, a gente brinca. Aula de artes manuais para ajudar a comunidade. A gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. Programas de rádio mensal. Começo com a meditação. Tenho o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Ministrava cursos bíblicos. Eu faço meu pequeno grupo à tarde. Reuniões de orações. Então cada criança pega esse pedido de oração, que vem de várias igrejas, e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Viagens não só no Brasil, mas fora do Brasil, contando o seu lindo testemunho. Com 14 anos, mais de 100 crianças e adultos tinham sido levados ao batismo por intermédio do testemunho de Andressa. Andressa era incansável. Dos 9 aos 14 anos, ela não parou por nenhum momento. De segunda a segunda, sua vida era missões. Sempre que ela tinha oportunidade de falar do amor de Cristo, ela dizia: Jesus está voltando, pois os sinais estão nos dizendo. E um certo dia, ela tomou uma decisão. Ela saca todo o dinheiro que estava guardado para a sua festa de 15 anos e usou todo o dinheiro para ajudar os jovens da igreja a participarem de um retiro. Sua mãe ficou muito triste com sua decisão, mas ela disse à sua mãe: Mãe, a minha festa de 15 anos será no céu. E como uma profecia, no dia 22 de março de 2008, às 7h35 da manhã, na estrada que liga Pelotas a Porto Alegre, o carro dirigido pelo pai de Andressa se choca com um caminhão. E ali Andressa perdeu a vida. O pai de Andressa, logo depois do acidente, ele se batizou e continuou com o pequeno grupo de evangelismo da sua filha. E assim, Andressa foi passar a sua festa de 15 anos no céu. E nunca vamos esquecer das palavras de Andressa. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Você sabia que existe um mistério por trás da cura do cego em Betsaida? E se você não tinha entendido, eu vou te contar. Em Marcos 8:22 diz que trouxeram o cego à presença de Jesus para que ele fosse curado. Porém, em vez de Jesus curar o cego ali naquele mesmo lugar, ele toma ele pela mão e tira ele para fora da cidade. Guarda isso. Depois Jesus ele faz algo inusitado. Ele cuspiu nos olhos dele e disse assim: você está vendo alguma coisa? Aí aquele cego abriu os olhos e ele disse assim: eu vejo pessoas, mas como se fossem árvores caminhando. Então mais uma vez Jesus coloca as mãos sobre os olhos daquele cego e a sua visão naquele momento é totalmente restaurada. Guarda isso também. Pois ao final de tudo, Jesus ainda faz uma recomendação para ele: nunca mais volte a entrar nesta aldeia. Vamos lá. Primeiro Jesus ele tira aquele cego daquela aldeia. Mas por que Jesus ele não curou ele ali mesmo? Porque jamais seremos curados em ambientes que nos adoecem espiritualmente. Jesus ele estava dizendo que aquele ambiente ele deveria ficar para trás. Por isso que Jesus ele nos toma pela mão e nos tira de ambiente que nos adoece. Pois quem teve a visão restaurada não volta e nem retrocede. Segundo, Jesus ele não poderia ter curado aquele cego de uma vez só? Poderia, mas não porque Jesus ele não fosse capaz, mas para nos mostrar que às vezes aquilo que demora só faz parte do processo de Deus para que possamos experimentar o extraordinário depois. E terceiro, Jesus disse: não volte para aquele lugar. É ele dizendo: não permaneça no lugar da cegueira depois de ser curado. Não volte para o lugar de onde Deus te tirou para te curar. Dê adeus ao Egito e ande em novidade com Deus. Você recebe essa mensagem? Envie para outra pessoa hoje. Você já ouviu a história de Rispa, a mulher que guardou os corpos dos 2 filhos mortos? E eu vou te dizer, essa é uma das histórias mais marcantes da Bíblia. E essa história, ela nos ensina algo tremendo. Rispa foi uma das concubinas do rei Saul e com ele teve 2 filhos, Armoni e Mefibosete. E a Bíblia fala que em uma parte da história do rei Saul, ele acaba decretando a morte dos Jeobenitas, que foi um povo que lá
lá em Josué 9:20, Josué prometeu que eles não seriam mortos por Israel. Saul morre e Isbosete, o filho de Saul, assume o trono contra a vontade do Senhor. E em um certo momento ele acusa Abner, o general, de ter um caso com Rispa. Abner se revolta com Isbosete, ele foi morto e logo depois Isbosete também. Agora Rispa, além de viúva, ela fica sozinha e sem poder nenhum. Davi ele se torna rei, porém em um período do seu reinado, houve uma fome que durou 3 anos. Davi, em grande aflição, ele consulta a Deus e pergunta o porquê que o povo está sofrendo com esta seca. Deus responde a Davi: essa fome veio porque Saul matou os Gibeonitas. Davi chama os Gibeonitas e pergunta: o que eu posso fazer por vocês? E eles dizem: eu não quero nem prata, eu não quero nem ouro, apenas que 7 descendentes de Saul sejam executados. E assim Davi concordou. E infelizmente os filhos de Rispa estavam entre eles e mais 5 filhos de outra filha de Saul. Depois disso, Rispa faz algo inusitado. Ela pega os corpos de seus filhos, pegou um pano de saco e estendeu sobre si. Ficou sentada em cima de uma rocha e ficou ao lado do corpo de seus filhos por meses e não deixou que nenhum animal, nem pássaros ou animais selvagens chegasse perto do corpo dos seus filhos, nem de dia e nem de noite. Quando Davi soube do que Rispa fez, ele ordenou que fossem lá, pegassem os corpos e assim os sepultassem com honra e dignidade. A história de Rispa mostra que Deus vê as dores que ninguém vê. E como em Eclesiastes 3 diz, há um tempo determinado para todas as coisas. E a justiça de Deus sempre será feita no momento certo. Rispa, ela permaneceu forte por meses. Imagina a visão que ela teve de ver os seus filhos se decompondo dia por dia. Mas ela continua a lutar. Acredite, Deus ele permanece no controle e no momento certo, ele agirá ao teu favor. Então, você sabia dessa história? Se não sabia, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você sabia que a história mais trágica e emocionante está na Bíblia? E é a história de Oséias e Gomer. Oséias era um profeta e Deus pediu algo muito inusitado para ele, que ele se casasse com uma mulher infiel. Isso mesmo que você ouviu, infiel. E apesar dela ser assim, Oséias sempre a amou. E com Gomer, Oséias teve 3 filhos. E mesmo assim, depois disso, Gomer ainda abandona Oséias, voltando para a vida que ela tinha antes, que era se vender em troca de dinheiro. Mas Oséias aqui, ele não pede o divórcio e continua a criar os seus filhos. Só que o inesperado acontece. Acontece que Gomer, ela foi vendida como escrava. E aí acontece o inesperado. Oséias vai lá e compra sua mulher de volta, voltando a viver com ela, perdoando-a e amando ainda mais do que da primeira vez. Se você não entendeu a atitude de Oséias, eu vou te explicar. De fato, essa história é verdadeira, mas foi para fazer menção do amor de Deus para com o povo de Israel. Que por mais que aquele povo ele sempre caísse em idolatria, fazendo aquilo que desagradava a Deus, Deus sempre dava uma chance para eles e os perdoava. Sabe o que é mais interessante? Essa história continua até os dias de hoje, porque nós éramos escravos de nossos próprios pecados, abandonando assim o amor de Deus, mas Ele nos resgatou pagando um alto preço. Esse preço foi preço de sangue. Ou seja, você pode abandoná-lo quantas vezes você quiser, mas Ele sempre está pronto a te perdoar. Você conhecia essa história? Então compartilhe ela com alguém que precisa ouvir isso hoje. Meu Deus, escuta isso daqui. Você lembra quando Deus faz uma aliança com Abraão e que ali é feito um ritual com animais? Se eu te dissesse o verdadeiro significado desse ritual. Em Gênesis 15 fala sobre essa aliança. E lá no verso 8, Abraão pergunta para o Senhor: ó Senhor, como eu saberei que eu tomarei posse dessa terra a qual o Senhor está me prometendo? Então o Senhor pede a Abraão: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, também uma rolinha e um pombinho. E então Abraão pega esses animais, corta eles ao meio e coloca um de frente para o outro. Mas as aves ele não cortou. E então a palavra de Deus diz que aves de rapina começaram a querer pegar ali aqueles animais. Porém Abraão os enxotava. Guarda isso bem aqui, pois dentro desse ritual bem aqui tem uma curiosidade muito importante, pois nos tempos antigos era muito comum ter esse tipo de ritual, dado-se por nome de ritual de aliança, pois quando os 2 chefes tribais ou 2 reis eles queriam firmar uma aliança, colocava ali um de frente para o outro e um rei vinha, ficava numa ponta do corredor, o outro ficava desse lado daqui e eles diziam: essa aliança é para que a partir de hoje nós vamos cooperar uns com
com os outros. Não vamos mais ser inimigos. Então, ou o chefe ou o rei, ele caminhava dentro desse corredor até o outro lado, e o rei que estava do outro lado caminhava para o outro lado do corredor, para o lado oposto. No final que eles faziam esse ritual ali, atravessando o corredor de um lado para o outro, eles pegavam esses animais e serviam em holocausto aos seus deuses, selando ali o pacto a qual eles fizeram. E o detalhe é que se um deles quebrasse essa aliança, os deuses a qual eles ofereceram aquele holocausto iria amaldiçoar o outro rei. Voltando para Abraão, a palavra de Deus diz que Abraão ele cai no sono profundo. Vieram trevas e pavores sobre ele. Naquele momento Deus fala com Abraão e fala tudo o que acontecerá com a sua descendência. E eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passa pelo meio dos animais, no meio daquele corredor. E ali Deus sela a aliança dele com Abraão. Você percebeu? Deus passa por meio dos animais, mas Abraão não passou, porque ele estava dormindo. Deus dizendo naquele momento: ainda que o meu povo ele quebre a aliança comigo, a sua descendência quebre a aliança comigo, mas eu manterei a minha aliança que eu estou fazendo agora com você. E você vê isso acontecendo diversas vezes na Bíblia, em Jeremias, Isaías, Daniel, Miqueias, enfim, o povo quebrando a aliança com Deus diversas vezes, mas Deus permaneceu fiel à sua aliança. E até os dias de hoje, assim, nós podemos até quebrar a aliança com Ele, mas Deus, Ele continua fiel, Ele não falha, pois Ele vela para cumprir a sua palavra. E você sabia disso? Se não sabia, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Em Marcos 1,13 fala que Jesus ele passou no deserto 40 dias jejuando antes de começar o seu ministério. Mas você já percebeu que não é só essa vez que aparece o número 40 na Bíblia? E toda vez que ele aparece sempre está ligado a tribulações, crises, desafios e dificuldades. Por exemplo, o dilúvio ele durou 40 dias e 40 noites, como está descrito em Gênesis 7:4. Mas aí depois Deus fez uma aliança com eles e assim eles começaram uma nova vida. Moisés ele ficou no Monte Sinai durante 40 dias sem comer e sem beber, e só depois ele recebeu as tábuas da lei. E os espias que passaram 40 dias lá em Canaã, correndo o risco de serem mortos, porém o povo retrocedeu, o que fez com que eles peregrinassem mais 40 anos no deserto, e só depois assim conquistarem a terra prometida. O gigante Golias enfrentou Israel durante 40 dias antes que Davi o enfrentasse e o vencesse no nome de Deus. Elias, que fez uma caminhada de 40 dias até o Monte Horebe, aonde ele teve um encontro com Deus. Jonas profetizou que dentro de 40 dias Nínive seria totalmente destruída e o povo se arrependeu e a sentença foi cancelada. Jesus ele ficou 40 dias ainda depois da sua ressurreição, enquanto os discípulos aguardavam a descida do Espírito Santo. E o que aconteceu depois vocês já sabem. E essa palavra não é sobre números, é a espera pelo fim de algo difícil para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. E nós não conseguimos esperar nada nem por 40 minutos, imagina 40 dias. Mas olha o que Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, espera. Recebe essa mensagem? Envia para outra pessoa hoje. Todo mundo conta a história de amor entre Jacó e Raquel, qual ele trabalhou 14 anos para ficar com ela. Mas o que ninguém percebe é que a história de Lia, sua outra esposa, irmã de Raquel, tem algo que jamais foi contado. Uma mulher que foi apenas tolerada, mas ela não foi escolhida. Jacó, muito feliz, ele trabalha 7 anos para ter Raquel como esposa. Mas na noite que era para isso acontecer, ao invés de receber Raquel, ele deita-se com Lia, por engano do pai de Lia, Labão. A Bíblia é bem clara que diz que Jacó se apaixona por Raquel porque era uma moça bela, formosa. E sim, nós sabemos que Lia ela não foi escolhida por Jacó. E tudo isso foi fruto de uma enganação. E por isso, tanta rejeição, não só ela, mas os filhos que ele também teve com ela. Mas a coisa mais importante de todas é que Deus não rejeitou Lia. A Bíblia é muito clara, Gênesis 29:31. Quando Deus viu que Lia era desprezada, ele concedeu-lhe filhos. Porém, Raquel era estéril. Ou seja, a Raquel é aquela que mesmo desprezada, ela continua amando. Lia é aquela que mesmo sendo desprezada, ela ainda consegue se lembrar do Senhor e louvar a Ele. Gênesis 29:35. Outra vez teve um filho e disse: desta vez eu louvarei ao Senhor. E ela fazia isso porque ela sabia que Deus não era culpado. E ainda assim, no meio de tudo isso, Ele ainda a abençoava. Dessa vez, quando Lia louvou a Deus, é quando nasceu Judá. Você entende? Ela foi colocada no lugar
lugar onde Raquel deveria estar. Lia, ela sempre soube em seu coração que ela apenas era uma substituta. Ela lutou anos por um amor que não era seu. Ele até passou algumas noites com ela, mas o seu coração não estava com ela, estava na outra. Mas quando ela teve Judá, talvez ela não imaginava, mas ali estava sendo gerado o início da libertação. Da mulher rejeitada, mais tarde nascia o Redentor, o libertador. Por de Judá veio Davi, e de Davi veio Jesus. Ou seja, Raquel, ela representa uma geração supérflua, não marca uma geração. Que é conhecida e reconhecida no máximo aqui na terra, mas que não tem um legado de honra no céu. Porque honra e reconhecimento não deve vir do homem, mas de Deus. E aí, você sabia disso? Se não sabia, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você sabia que 10 coisas sobrenaturais aconteceram no Calvário? E eu te garanto, a 10ª é a mais impactante de todas. Billy Graham, ele disse, quando Jesus ele estava pendurado na cruz, uma grande batalha cósmica e invisível acontecia nos céus. E no final, Cristo triunfou sobre todas as forças do mal, da morte ao inferno. Primeira, Jesus ele salva um malfeitor. Em Lucas 23:43, no meio da dor e do sofrimento, Jesus ele ouve um clamor sincero de um dos malfeitores, crucificados ao seu lado, e ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Segundo, o sol escureceu. O sol do meio-dia deixou de brilhar por 3 horas. E não era um eclipse solar. Era o juízo de Deus recaindo sobre a humanidade. Terceiro, o véu do templo se rasgou. O véu que separava o lugar dos santos dos santos, mostrando que o acesso ao Pai foi liberado por meio dele. Quarto, um centurião glorificou a ele. Um soldado romano acostumado em ver a morte, vê algo diferente na morte de Jesus. E ali ele reconhece que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Quinto, a multidão vai embora batendo em seus peitos. Bater no peito naquela época era um sinal de arrependimento. Ou seja, naquele momento aquelas pessoas foram tomadas por angústia e peso na consciência, mostrando que a cruz confronta e revela o pecado. Sexto, a terra tremeu. A criação reagindo em protesto pela morte de um justo, e ele abalou os fundamentos do mundo espiritual. Sétimo, fenderam-se as rochas, as pedras se partiram, aquilo que parecia inabalável agora cede diante do cordeiro que foi morto. Oitavo, abriram-se os sepulcros. Sepulcros representam o fim. O limite do homem é a derrota inevitável, mas ali, o que significava o fim, tornou-se portais para a vida, pois só Jesus abre o caminho onde não há mais esperança. E então com isso a 9ª coisa aconteceu. Mortos também foram ressuscitados, mostrando que não há nada impossível para aquele que crê. A cruz transcende o tempo e vence a morte. E o 10º e o mais importante de todos, o Filho de Deus morre para dar vida. Jesus ele não teve a sua vida tirada, ele a entregou voluntariamente para que hoje pudéssemos ter vida, porque a cruz não foi o fim, mas o começo da salvação, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então, você sabia sobre isso? Se não sabia, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você entendeu porque Jesus disse que não se remenda uma roupa velha usando panos novos e não se coloca vinho novo em odres velhos? Naquele momento, Jesus era questionado porque os discípulos de João e dos fariseus jejuavam, mas os dele não. O que precisamos entender é que naquela época, a vida espiritual era denominada por partidos religiosos, como os saduceus, os fariseus. E Israel já estava há 400 anos sem profeta, conhecido ali como o período interbíblico. Ou seja, ali Israel experimentava o envelhecimento espiritual. Ou seja, a presença de Deus, a direção de Deus não existia, somente as tradições religiosas. E o aspecto exterior do espiritual de Israel eram como roupas velhas. E o desgaste interior era tão grande que estavam como odres velhos. Um vinho que há 400 anos não era renovado. Mas aí Deus envia o vinho novo, o renovo representado pelo próprio Cristo. Sabe, às vezes nós queremos entregar a Deus o nosso aspecto exterior, aquele que nos traz dificuldades, colocando remendo novo em roupa velha. Quando o nosso interior continua como um odre velho, mas não adianta nada, porque aquilo que Deus tem preparado para nós, ele requer uma mudança completa, no exterior e no nosso interior, vinho novo em odres novos. Então, a partir de hoje, desde que Cristo te mude por completo e você possa dizer: eu já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Recebe essa mensagem? Envie para outra pessoa hoje.